Eu quero ministrar nesta manhã no livro de 1 Samuel, no capítulo 18 e o versículo 7 até o 8. Livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 até o 8. As mulheres dançando cantavam uma para outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então Saul Saul ele ficou indignado muito por essas palavras e pensou: 10 milhares para Davi e 1000 somente milhares? Na verdade, só falta agora ele querer o meu reino. O que eu acho bonito de Deus é a maneira como esse Deus ele trabalha. Nós vamos descodificar aqui segredos, descortinar os céus, e nós vamos tratar aqui um assunto sobre inveja. E foi a partir deste momento, porque toda vez que o rei Saul colocava Davi para enfrentar os inimigos, era uma coisa extraordinária. Deus era com Davi e Davi vencia as batalhas. E foi a partir daí que, quando volta de uma vitória, as mulheres, elas com seus pandeiros louvavam, cantavam, e quando chega no momento que elas canta que Saul feriu milhares, o rei ficou encantado. Mas quando partiu o cântico que Davi ele venceu 10 milhares, aí entrou o espírito da inveja no rei Saul. Ele se incomodou de uma forma tão grande que, além dele esboçar claramente, por pensamento a inveja, ele ainda questionou, dizendo: será que ele também agora quer o meu reinado? Já notou que o espírito de inveja incomoda as pessoas que tem isso de por dentro? É como se ela não permite que outras tenham êxito, conquiste e seja vitoriosa. Você vê que ele ficou incomodado. E a gente tem visto isso nesses tempos atuais. Eu não sei o que é ou quem está te incomodando, mas é impressionante que a partir daí começou a perseguição, começou o ataque, e este rei ele fez de tudo para que Davi fosse morto. Você vê que o espírito de inveja ele vem para matar, ele vem para tirar a paz, ele vem para destabilizar a pessoa. Eu não sei qual é a inveja que está sobre a sua vida, mas a mão do oleiro
é maior. E outra coisa que a gente começa a ver, que é Deus que engrandece. Se prepare. Eu tenho uma palavra profética nesta manhã. A notícia vai se espalhar. Porque o próprio Deus se encarrega em exaltar o teu nome. É Deus que faz com que os invejosos fiquem sabendo que a honra quem dá é Deus. A palavra de Deus diz que na terra da nossa aflição, Ele nos dá a dupla honra. Louvado seja Deus na manhã de sábado. A você que nos ouve em todo o mundo, em todo o Brasil, aqui na Rádio da Bispa. Impressionante que ele já começou a questionar a questão da sua coroa. Tem pessoas que elas se acham que só elas podem ter. Existem pessoas que ela não se conforma, elas ficam inquietas, elas ficam incomodadas quando vê o crescimento de Deus na sua vida. É impressionante que quando também Davi estava na batalha, você vê que não precisou de carro de som, não precisou de internet. O próprio Deus se encarregou de que a notícia chegasse ao rei, que quando disseram, olha, tem um menino lá num vale, dizendo que esse gigante já caiu por terra. E você vê que a gente nota uma pessoa sem Deus, sem unção e sem graça, foi quando Davi se deparou com ele. E você vê a diferença de um para o outro. A pessoa invejosa, a pessoa sem Deus, ela fica tão negativa, que quando o menino se aproxima dele, diz claramente, não desfaleça teu coração, e nem o de ninguém. Então você vê que uma pessoa sem unção, sem graça, e também com esse espírito de inveja, ela fica fria, ela se torna uma pessoa desanimada, e ainda fica contagiando outras pessoas. Você vê que o menino já chegou com uma palavra para neutralizar o mal que estava sobre aquele rei e sobre os seus soldados, quando ele diz, não desfaleça teu coração. Você vê que o menino ainda chegou com uma palavra de fé, não chegou atacando, não chegou falando, trazendo fofoca, falando que o exército estava com medo. Pelo contrário, ele chegou dizendo, não desfaleça teu coração em nenhum de ninguém, que teu servo vai para essa peleja. Você vê que uma pessoa não invejosa, ela está sempre disponível. Uma pessoa com vontade de acertar, de crescer, de vencer, ela sempre se coloca à disposição. Você vê que o menino já chega na humildade. Eu vou para essa peleja. Ele não se preocupou com o seu tamanho, ele não se preocupou com o tamanho do gigante, ele não se deixou levar pelas notícias ruins. Uma pessoa, quando ela tem a graça de Deus, ela não se abate com notícias ruins. Pelo contrário, ela encontra a maior oportunidade de ser útil e de mostrar a sua fé de verdade. Você vê que no vale a coisa estava feia. E o menino chega debaixo da unção e da graça, dizendo, eu vou para essa peleja. Você vê que Deus se encarregou de colocar ele diante, cara a cara com o rei. E quando Davi começa a vencer as batalhas, isso incomodou, porque até os servos do rei Saul gostavam de Davi. Você vê como que é uma pessoa cheia de Deus, onde ela chega, isso é no trabalho,
isso é no bairro, isso é nas amizades. Seja uma pessoa cheia de Deus. Não queira ser uma pessoa invejosa, querendo o que é dos outros. Não é seu. Não queira tomar nada de ninguém. Não queira colocar ninguém para trás, porque você não precisa disso. Nós não precisamos pisar em ninguém. Nós não precisamos defamar ninguém, porque a nossa hora chega. O próprio Deus, Ele diz na sua palavra que Ele ergue do montouro. Ele pega aquele que ninguém dá nada, Ele tira de situações que só Deus pode tirar. Veja, Deus não tirou Mefibosete de um lugar que chamava Lodebar. Aos olhos humanos e com o decorrer do tempo, talvez aquele menino que era um príncipe jamais poderia imaginar que já num certo momento da sua vida, vivendo de favor na casa dos outros, poderia a sua sorte mudar. Jeremias 33, Deus não fala isso? Eu vou mudar a sorte do meu povo. Então, não precisa ninguém estar derrubando ninguém. Não fique com inveja porque o outro tem carro, porque o outro tem casa, porque o outro tem dinheiro. Não fique com inveja porque um prega mais, outro prega menos. Não se preocupe com isso. Seja você. Não permita que esse espírito de inveja entre na sua vida, porque isso atrapalha o andamento cristão, o seu crescimento espiritual. Nós não podemos ter inveja de ninguém. E podemos quebrar esse mal. E é um espírito, porque você vê que quando Saul ficou indignado por conta disso, então um espírito maligno tomou posse de ele. Não queira que esse espírito, que esse demônio fique na sua vida. Davi, ele foi colocado, o rei a partir daí começou a colocar em ele situação para que ele sumisse. Não tem gente assim que quer que você suma, quer que você desapareça. Só que é como diz o ditado humano, o tiro sai pela culatra, porque toda vez que Davi ia para uma missão que era de morte, ele voltava vivo e mais ainda ele se fortalecia, ele adquiria experiência. É impressionante que até o mal que vem contra nós termina nos favorecendo. Até as perseguições que vêm contra nós terminam nos colocando mais próximo do altar, mais perto de Deus. Você vê que toda vez que Davi, que o rei colocava ele para que isso tirasse ele de cena, ele voltava com mais conquista. É Deus que exalta. É Deus que vai na frente como um grande, nos livrando de situações para que o nome dele seja glorificado. As mulheres cantavam. Se prepare. Eu sei que muita gente vai ficar incomodado. Eu sei que muita gente vai ficar inquieta em saber que você está tendo êxito. Na verdade, as mulheres estavam sendo sinceras. A notícia vai ter que se espalhar. Alguém vai ter que saber que Deus está te honrando, que as coisas estão fluindo na sua vida, que as suas conquistas não são poucas. Não aconteceu isso com Isaac, lá com o rei Abimeleque? Os filisteus ficaram incomodados. Chegaram a dizer assim: como é que pode esse cara estrangeiro no nosso país, e esse cara está mais rico do que nós? Veja o que é o espírito de inveja. Só que, e a inveja foi tão alta, porque Isaac, ele plantou, escute essa palavra, Isaac plantou, e ele colheu 100 vezes mais. A pessoa, quando ela é próspera, não quer dizer que a prosperidade está só no mundo material. Há uma prosperidade que muitos não querem falar,
é quando a gente olha para uma pessoa e vê que ela é próspera, ela é rica. Porque uma pessoa, eu vou te provar isso. Você vê que Isaac, ele foi, o espírito de inveja bateu. A Bíblia diz que ele colheu primeiro do que os outros, mas ele plantou, ele não ficou acomodado. E quando foram enterrar os poços que ele cavava, e a inveja era de um ponto tão grande que mesmo ele cavando o poço, em qualquer lugar que ele cavasse, saía água. Você vê como Deus é na vida de uma pessoa. Não adianta, por mais que tentam te derrubar, te colocar para trás, mas Deus te usa poderosamente. Quanto mais falam, mais Deus dá graça. Aí você vê que Isaac, você vê uma pessoa próspera, foi a atitude dele. Ele não bateu de frente com ninguém, ele não discutiu, pelo contrário, ele não reagiu. Ele é uma pessoa tão confiante em Deus que ele sabia que qualquer passo que ele desse, aonde colocasse ele seria próspero. E a prova tanto foi que mandaram ele para o vale de Gerar. Você vê o que é a inveja, como foi. Além de querer, quando eles enterravam os poços, eles achavam assim, agora esse cara não vai acontecer mais nada na vida dele. O invejoso faz isso. Ele ataca de todos os lados para que nada mais aconteça. Mas só que tem um detalhe, e que esquece esse detalhe. A mão de Deus estendida está sobre a minha e a tua vida, e quem pode impedir? E lá no vale de Gerar, ele cavou o poço num lugar que ninguém queria. Mas veja, a pessoa, quando ela é cheia de Deus, ela é ousada. Ela não encontra barreira. No vocabulário dessas pessoas não tem barreira, não tem dificuldade, não tem circunstância. Ela é tão focada no que quer fazer, que é por isso que vence. Saul bateu a inveja porque escutou que ele queria a glória para ele. Tem gente assim. O invejoso, ele é tão egoísta que quando começa a ver que alguém está se sobressaindo, aí começa aquelas picuinhas, começa a tentar confrontar. Aconteceu isso com Neemias, cheio de Deus, debaixo da mão do Onipotente. Ele começa a dar início a um grande projeto, a levantar em 52 dias as muralhas que durante 124 anos estavam em cinzas. E você vê o que é o espírito de inveja. Tobias e Sanbalat começou a atacar, dizendo: está vendo que isso vai para frente? Está vendo que isso vai se erguer de novo? E olha que durante 124 anos ninguém teve a coragem. Passou várias gerações, teve gente que podia dar início a essa obra faraônica, a esse feito, mas um moço copeiro, humilde, cheio de Deus, com vontade de acertar, de fazer as coisas certas, conseguiu levantar as muralhas em 52 dias. Isso é extraordinário. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, você que me ouve de todo lugar do mundo. Deus não precisa muito, viu, para te erguer, não. Ele vai te erguer em poucos tempos, em poucas horas. E quando ele começa esse feito, o ataque começa. Tobias e Sanbalat ataca, manda mensageiro e faz de tudo. Aconteceu isso também com José. Quando José estava se aproximando dos seus irmãos, numa certa distância, o espírito de inveja entrou naquele moço. Começou a inveja
pelo dom que Deus deu a José. Anás, Elias. Até o dom incomoda. Até o sonho que ele teve incomodou. Porque José teve uma visão da lua, do sol, de algo extraordinário, que as coisas se curvavam diante dele. Já era Deus já preparando o seu futuro para algo grandioso. E começou a inveja, não foi só daí. A inveja começou quando seu pai Jacó, que depois virou Israel, lhe preparou uma túnica. Até a túnica os caras queriam tomar. Tem gente assim, que não corre atrás, que não luta, e só vive tirando o que não é seu. Eles ficaram tão incomodados. A inveja batia também, porque Jacó, como ele era moço, aquele menino, que era o filho da velhice, né, da mulher amada que ele tanto amou, e aquilo incomodou seus irmãos, o carinho que o pai tinha por ele. Mas era porque José era especial. Eu tenho uma palavra profética para você. Você é uma pessoa especial. Talvez seja por isso que é tanta inveja, tanto ataque, é tanta gente tentando lhe derrubar. E quando viram o menino numa certa distância, disseram assim: lá vem o sonhador. Você vê que a história mostra quanto isso tem acontecido, mas a história também mostra que Deus, ele age. Davi foi, e você vê a humildade de Davi, porque quando Samuel foi na casa de Jessé e que ungiu ele e que derramou sobre ele o óleo, e o próprio Deus bradou nos céus e na terra, dizendo: é este, porque eu não olho a aparência. O invejoso, ele vive de aparência. Deus disse: eu não olho a aparência. Você vê que o menino recebeu uma unção, recebeu um chamado, soube que ia ser rei, mas foi humilde, esperou o seu momento. Em nenhum momento eu vejo Davi querendo tirar o trono do rei. Em nenhum momento Davi foi soberbo. Em nenhum momento eu vejo Davi esperou a sua hora, o seu momento. Você vê que o invejoso, ele fica com medo. Aconteceu isso quando os 3 reis magos estavam se aproximando de Belém. E Herodes, quando soube que uma profecia se cumprir, já começou o ataque. É impressionante. Quando Deus começa a profetizar na minha e na sua vida, aí começa a vir os ataques. E os ataques ainda hoje existem, porque está cheio de Herodes. Principalmente quando sabe que algo grandioso, Anás, Elias, está para acontecer na minha e na tua vida. Quando Herodes descobriu que algo escrito estava para aquele lugar, ele já foi logo atacando, dizendo: e pode? Belém, tem gente assim. Não é o lugar em que você está que vai fazer a diferença, que vai impedir e atrapalhar os planos de Deus. Pelo contrário, você pode estar no lugar mais rico ou pobre, mas você está debaixo de uma promessa e Deus vai lhe honrar. Porque as pessoas substituem o invejoso, ele subestima, né? Ele já vai logo atacando. Ele já vai dizendo que você não vai crescer, que não vai prosperar. Herodes disse: olha o que é o espírito de inveja. E pode Belém? Aí já foi logo dizendo a menor cidade. Ele já foi vendo, ele já fez um mapeamento na sua mente do lugar, porque ele mesmo atacou. Ele mesmo fez por onde para que aquela cidade fosse a pior. Tem gente, o invejoso é assim, ele começa a mapear o lugar, ele já começa a criar a situação para que aquele lugar não prospere. Mas não adianta fazer isso,
porque Deus, Ele age. Louvado seja Deus na manhã de hoje. Louvado seja esse Deus que engrandece. Até os servos de Saul gostavam de Davi. Isso incomodou. Incomoda porque uma pessoa boa, ela tem bom relacionamento. Uma pessoa ungida, consagrada por Deus, onde ela chega, ela não fica querendo derrubar ninguém. Você vê nos tempos de hoje, as pessoas no trabalho querendo derrubar, até dentro da igreja, no meio da família, na sociedade. Quando vê que você está, as coisas estão fluindo na sua vida, aí começa o ataque. É o espírito de inveja que está aí circulando no meio de tanta gente que não deveria ser. E no povo de Deus não pode ter isso. E não permita que esse espírito de inveja entre dentro de você, senão você não sobe. Senão você não entra nos céus. Tem crente com inveja do outro. Tem crente que, quando vê que o outro caiu, ele mesmo faz questão de postar. Eu vi muito isso. Pessoas postando a queda do outro. Parece que dá um sabor, sabe? Porque no fundo, queria estar no lugar da pessoa. A verdade é essa. Queria ser igual àquela pessoa. Aí como não consegue, aí começa a atacar. Como a gente vê que Deus quebra o espírito de fofoca, né? O mentiroso. Essas pessoas, elas não têm espaço no reino. E se você tem permitido isso acontecer na sua vida, comece a tirar isso. Não queira essas coisas. Não faz parte do chamado de Deus. As pessoas que têm chamado de Deus, ela compartilha, ela passa seu conhecimento. Você vê que Paulo, na prisão, a segunda vez que ele é preso, porque a primeira ele foi preso como apóstolo e ele orou para sair e foi liberto. Mas já a segunda ele é preso como um incendiário, porque Roma tocaram fogo em Roma e acusaram os cristãos que colocaram fogo, e Paulo foi preso, acorrentado num calabouço, numa situação que dali só saía ou leproso ou para a morte. E foi uma época que houve a maior perseguição para os crentes. Você tem uma ideia? Faltou até madeira para crucificar os crentes. Tiveram que amarrar os crentes nos postes de Roma, colocar fogo para iluminar as ruas. Veja que tormenta. E Paulo na prisão, você viu, por isso que eu falo, a pessoa quando ela tem o chamado verdadeiro, ela até na circunstância que a sua vida está em jogo, ela ainda consegue dividir. Ele manda uma carta para Timóteo, uma carta para que Timóteo tenha pressa em chegar até ele, para ele passar o bastão, para ele dar suas últimas instruções. Você vê que o invejoso não faz isso, ele é egoísta. A pessoa invejosa, ela não dá nem um bom dia, ela nem se aproxima das pessoas, se preocupa, ela só se preocupa com ela, seu bem-estar. E este homem, não uma prisão, ele manda uma carta dizendo: te apressa e não te fica constrangido porque eu estou aqui preso, e nem com o evangelho, porque ele ainda diz assim: tudo isso vai contribuir, pelo contrário, vai fortalecer os planos de Deus sobre todo ser humano debaixo dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Teve um momento que Davi teve nas suas mãos o rei, o invejoso. E ele, naquela hora,
os soldados dizendo: olha, mata, ele não te persegue, ele não te humilha, ele não está querendo a tua morte. E na hora que Davi escuta aquilo e diz, em umas poucas palavras, olha como se quebra o invejoso, o espírito de inveja. Eu não posso tocar no ungido de Deus. Quantos têm tocado nos ungidos e nas ungidas? Quantos têm falado o que não devia falar? Quantos ainda não entenderam que aqueles que têm chamado de Deus merecem respeito? As que têm chamado de Deus, as mulheres, merecem nosso respeito. O nosso povo ainda vai aprender muito ainda. E nós temos que ser diferentes.